Uria Timóteo Simango nasceu no dia 15 de março de 1926. Foi um pastor presbiteriano moçambicano e líder prominente da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. Durante a luta de libertação contra o regime colonial português, Uria Simango foi membro fundador da Frelimo e era o vice-presidente desde a formação desta frente até a data do assassinato do seu primeiro líder, Eduardo Mondlane, em fevereiro de 1969. Uria Simango sucedeu a Eduardo Mondlane na liderança da Frelimo, mas na luta pelo poder após a morte de Eduardo Mondlane, a sua presidência foi contestada e em abril de 1969 acabou por ser substituído pelo triunvirato composto pelo próprio Uria Simango e pelos marxistas de linha dura de Moçambique, que é Samora Machel e o Marcelino dos Santos. No final da década de 1960, registraram-se lutas fratricidas no seio da Frelimo, com vários membros a morrerem por causas desconhecidas e não eram causas naturais. Primeiro é preciso ter uma concepção clara política para poder conceber a política do inimigo, conceber os objetivos do inimigo e para poder avaliar corretamente a força do inimigo. Sem esta compreensão política, em primeiro lugar, não é possível fazer uma estratégia correta. Em 1969, após a morte de Eduardo Mondlane, que o conflito existente entre as concepções nacionalistas diferentes se tornaram-se numa cisão. A dinâmica e a crescente complexidade da luta armada tinham indiscutivelmente feito emergir em postos de comando militantes originários do sul do país, onde, estimulado pelo maior desenvolvimento econômico, foram de maior acesso à educação formal e informal. O triunvirato durou muito. Uria Simango foi expulso do Comitê Central em 1969 e Samora Machel e Marcelino dos Santos assumiram o controle total da Frelimo em abril de 1970. Simango partiu para o Egito, onde, com os outros descendentes como Paulo José Gumane, fundador do secretário-geral adjunto da Frelimo, tornou-se líder de Curremo, outro pequeno movimento de libertação. A liderança originária da região central moçambicana acusava a direção do movimento ainda em vida do Eduardo Mondlane de constituir um como grupo regionalista do Sul de cometer crimes para assegurar o seu poder. O problema se traduziu em divergências políticas internas com implicações profundas na vida da Frelimo. Um dos 3 membros da comissão presidencial, o reverendo Uria Simango, acompanhado de alguns quadros importantes, abandonou a organização com sérias acusações públicas à direção. Outros quadros desertaram e pediram a proteção das autoridades portuguesas. A cisão significativamente abrangeu quadros urbanizados do centro do país e lideranças tradicionais do norte. O conflito era mais profundo de natureza ideológica. Confrontava-se, de facto, uma visão do processo emancipatório que concebia a separação de fusão entre políticos e militantes, à qual aderiam os setores proto-nacionalistas e a ala militar do governo, formada na luta, que defendia uma orientação política militar de claro poder ideológico. Depois da Revolução dos Escravos em Portugal, em 1974, Simango retornou a Moçambique e criou um novo partido político, o Partido da Coligação Nacional, PCN, na esperança de disputar eleições com a Frelimo. Ao Partido de Coligação Nacional aderiram várias outras figuras proeminentes do movimento de libertação e dos descendentes da Frelimo. Paulo Gumane, Adelino Guambi, também membro fundador da Frelimo, Padre Mateus Gongueri e Joana Simeão. A Frelimo opôs-se a eleições multipartidárias. O governo português, pois em 1974 entregou o poder exclusivamente à Frelimo e Moçambique conquistou a sua independência a 25 de junho de 1975. Samora Machel e o Marcelino dos Santos assumiram o cargo do primeiro presidente e vice-presidente. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente
a independência total e completa de Moçambique. Urias Mango foi preso e forçado a fazer uma confissão pública de 20 páginas. Em 12 de maio de 1975, na base da Frelimo, em Naxongueia, retratando-se e solicitando reeducação. Urias Mango e os restantes da liderança do Partido da Coligação Nacional nunca mais recuperaram a liberdade. Urias Mango, Gumane, Simeão, Guambi, Conguer e outros foram executados secretamente em data indeterminada durante 1977 a 1980. Nem o local do enterro, nem a forma da sua execução foram divulgados pelas autoridades. A esposa de Urias Mango, Celina Simango, também foi executada separadamente algum tempo depois de 1981. E nenhum detalhe ou data da sua morte está em registros públicos, em seu caso também. As circunstâncias exatas e motivações para a liquidação em massa do Partido da Coligação Nacional no final dos anos de 1970 e o início dos anos de 1980 nunca foram oficialmente investigadas pelas autoridades moçambicanas pós-1994. Urias Mango não tinha qualquer ligação com a Renamo, tendo estado preso antes da sua formação. Também é duvidoso, dadas as suas tendências pacifistas, que ele não teria apoiado os abusos de civis durante aquela insurreição brutal. Outros motivos de conflitos entre Urias Mango e Samora têm uma história diferente. Segundo fontes orais e motivo da execução, há uma especulação de que Samora tinha muitos ciúmes porque Urias Mango foi muito influente, até que antes do Eduardo Mondlane, seria Urias Mango que ocuparia o cargo de primeiro presidente da Frelimo. Ele pode, no entanto, ter sido percebido pela Frelimo como um ponto de encontro perigoso. Esta visão é defendida por Roland em 2004. Dos Santos, um homem odiado por Eduardo Mondlane, tornou-se vice-presidente. Hoje aqui, 18 de março, guerra ao inimigo interno. E vamos limpá-lo até o fim deste mês, até o fim deste ano. Estará limpo, em toda parte estará limpo. Vamos varrer, ouviram? E nessa guerra não haverá tréguas. As nossas armas estão preparadas. O inimigo colocou-se à frente dos canos das nossas armas. Muitos anos, o governo da Frelimo não reconheceu a morte extrajudicial dos seus ex-membros e até levou os seus parentes a acreditarem que ele ainda está vivo. Só 18 anos mais tarde, em 1995, viriam a lume os macabros pormenores do massacre perante o silêncio da Frelimo, cujos sucessivos governos se tinham até então sistematicamente negado a fornecer informações sobre o paradeiro daqueles elementos dos chamados grupos de reacionários. Após a morte de Samora Machel, em 1986, João Santos tornou-se presidente. Se não assistiu o vídeo de Samora Machel, o vídeo vai passar em algum lugar aqui na tela. Poucos membros do regime, de 1975 a 1986, comentaram publicamente a morte de Urias Mango. Uma exceção notável é o vice-presidente da linha dura, Marcelino dos Santos, que falou com bastante fraqueza em entrevista na TV em 2005. Como não houve processo judicial, ainda não está claro o que motivou a execução de traição. Ao regressar a Moçambique em 1974, de acordo com seu biógrafo Nkomo, como líder do Partido de Coligação Nacional, Urias Mango manteve conversações preliminares com partidos de colonos brancos numa tentativa de angariar apoio estratégico contra o regime de partido único. Urias Mango não é reconhecido pela Frelimo por causa da sua passividade e bondade na resolução dos conflitos e queria seguir os ideais de luta e governação de Eduardo Mondlane, de alcançar a independência sem perda de vidas humanas, manter os portugueses em Moçambique para formar os moçambicanos em diversas áreas com o objetivo de ter mão de obra qualificada.